Prontinho, agora oficialmente, né? Estamos gravando nosso webinar de novo com a Melissa Setúbal, Criatividade na Era da IA. Bom dia oficialmente para todo mundo que já está conectado aqui com a gente. Inicialmente, antes da Melissa seguir aqui com o conteúdo proposto, eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre a Brad. Para quem já é associado já conhece, para quem ainda não é associado, tem a oportunidade aqui de entender um pouco mais do que se trata a Brad, que é uma organização, uma associação, né? Uma associação sem fins lucrativos. Ela reúne aproximadamente 450, 500 associados hoje que atuam na área desse segmento, né, de comunicação e marketing digital. A gente tem um grupo grande de agências, o que a gente classifica como agentes, né, agências ou agentes digitais, são as empresas que entregam, né, a comunicação, as campanhas, as estratégias de comunicação nos canais digitais para os seus clientes. E temos também um grande grupo aqui de empresas que oferecem soluções nesse segmento, né, plataformas, ferramentas IA, muitas a gente já tem. Então, é um grande ecossistema aqui, onde a gente reúne aqui grandes players do nosso segmento. A gente organiza, como vocês estão vendo, webinars como esses aqui, né, a Brad Talks. A gente tem eventos presenciais também para reunir os associados, também para entrega de conteúdo e promover muito network entre os associados. Nós temos aí 15 regionais espalhadas pelo Brasil todo, né, para ter uma representatividade local, além de ter uma coordenação nacional. A Brad ela é representada de norte a sul. Aí estamos aqui com várias diretorias representando as nossas regionais para nos conectar de fato com as necessidades, de fato com as necessidades de cada mercado e fazer as entregas mais adequadas. Como a Ellen citou aqui no começo, a gente tem o Abrad Educação, com vários cursos, treinamento, várias informações aqui para os associados. A gente promove muitos conteúdos gratuitos, alguns são pagos, mas são preços bem razoáveis para que todos possam participar. E é isso. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso ecossistema e fazer parte do grupo, está aqui o link, né? O associe-se aqui para você poder conhecer um pouco mais. É isso. A Thaís está com a câmera aberta. Thaís, você quer dar alguma palavra para a turma aqui? Não, vim só assistir mesmo. Prazer receber você, Melissa. Obrigada. Vai ser muito interessante, tenho certeza que vai somar bastante para a gente. O tema está super em alta, né? Que legal. A Thaís é uma das nossas diretoras. A Melissa, então, Melissa, você com muito mais propriedade, super obrigado pela sua participação e por entregar esse conteúdo aqui para a gente. Você se apresenta com mais propriedade do que eu. Segue você agora. Eu vou mutar aqui, tá bom? Obrigadinho. Bom dia, galera. Bom dia aí, Paulo, Thaís, Ellen, Suelen, pessoal da Brad todo que colaborou para essa manhã estar acontecendo hoje, pela oportunidade. É, e sim, o tema está super, super, super em alta, né? Qualquer coisa que tenha duas letrinhas chamada IA está chamando a atenção do pessoal. E já vou começar antes de me apresentar para falar sobre. Não vamos falar sobre como usar IA, não é sobre técnica, não é sobre qual é o prompt, qual é o loop, qual é a questão do momento da parte técnica da IA. A ideia da conversa hoje é sobre a parte humana, é sobre como é que nós humanos estamos lidando e queremos passar a lidar com a IA de maneira a contribuir com o desenvolvimento da nossa criatividade. E trazer aqui um conceito, né, que está despontando aí tem poucos anos, que é a da criatividade híbrida. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, vamos ver se vai aparecer direitinho. Todo mundo vendo aí a Sim, apresentação? ok. É mais para, né, ancorar aí as ideias para vocês e quero convidar quem estiver participando a interagir, a trazer suas questões. A ideia é ser uma conversa, não é eu ficar
falando conceitos aqui, é a gente construir juntos, porque a ideia da criatividade híbrida está em construção, ela não é um conceito que está fechado, ela é um conceito ainda muito é, é, discutido no sentido do iniciar dessa história. Então, a ideia aqui é a gente também construir juntos o que, que é a criatividade híbrida. Então, fiquem à vontade para trazer no chat, deixa eu até deixar a janelinha aberta aqui para eu ver vocês falando. E se preferir também pelo microfone, só levantar a mão que a gente vai conversando, beleza? Bom, primeiro de tudo, por que criatividade, né? Eu sou uma pessoa que sou curiosa por natureza, sempre tive múltiplos interesses, e o bacana é que a criatividade abarca todos eles, né? É comum a gente pensar que criatividade tem a ver só com algumas poucas atividades, algumas poucas profissões, mas na verdade a criatividade ela perpassa a experiência humana como um todo. Talvez seja uma das coisas que mais nos fazem ser humano. Mas o que que eu, Melissa Setúbal, estou fazendo aqui, né? Quem sou eu aqui nessa fila do pão? Eu sou uma pessoa que passou por várias áreas de conhecimento, estudei muitas e muitas coisas. Para mim, criatividade é viver uma vida criativa, não é só uma atividade que eu faço, não é só sobre resolução de problemas, né? E sou uma pesquisadora que sempre teve interessada em vários assuntos. E, entre outras coisas, sou docente da SPM há 6 anos. Uma das minhas principais atividades lá é ser professora de inteligência relacional e criatividade. Então, por isso também surgiu esse convite para eu estar aqui falando com vocês. Além disso, eu também é, sou pesquisadora nesse assunto de criatividade e uma das minhas áreas de pesquisa é justamente a criatividade híbrida. Então, vocês podem ver aí um dos meus artigos. Tem um outro que ainda não foi publicado, mas que já está feito e já foi apresentado em congresso, inclusive, também sobre criatividade híbrida. Então, né, é por isso que eu estou aqui. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre, né, quem eu sou, o que que eu estou fazendo, depois vocês entrem lá no LinkedIn, vou, né, deixar todos os contatos depois. Mas acho que o mais importante aqui do que eu falar sobre mim é falar sobre o que trouxe vocês aqui para o dia de hoje, que é a criatividade híbrida. Para a gente começar, não, peraí, que a gente foi muito para frente. Aí. Para a gente começar, estamos falando aqui de soft skills, porque o World Financial Organization lançou esse relatório no ano passado a respeito das principais habilidades que as pessoas que estão aí na força de trabalho, as pessoas que estão no mercado de trabalho, precisam desenvolver ou precisam já ter, né, desenvolvimento contínuo nos próximos 5 anos, incluindo aí por conta do advento da IA, do uso cada vez mais frequente da IA nas nossas atividades aí de trabalho e de criação, né? E uma das 5 principais habilidades comportamentais foi colocado que é justamente o pensamento criativo. Então, né, por isso que a gente está conversando sobre criatividade especificamente, né? Como é que a gente pode enxergar o que, que é pensamento criativo, não só por meio aí desse relatório, né? Mas porque já vem aí há anos sempre monitorando o que, que o LinkedIn está dizendo sobre as soft skills, o que, que a Forbes está falando sobre soft skills, e é comum que a criatividade esteja sempre aí nos top 5, nos 5 principais, e esse relatório foi esse compilado, né? O que, que a gente entende por pensamento criativo, né?
Além de uma abordagem criativa aí em frente à resolução de problemas, à execução de tarefas, essa habilidade de gerar novas ideias, ter essa visão inovadora, também contém muito o pensamento crítico, que é uma questão que normalmente, uma habilidade que normalmente fica separada do pensamento criativo, porém, nós, estudiosos da criatividade, não conseguimos ver isso separado, né? O pensamento crítico, ele é uma característica fundamental para poder a gente conseguir ter esse pensamento expandido, essa capacidade de enxergar o mundo, como ele funciona, como é que as coisas podem vir a ser, essa capacidade de imaginação, ela tem que vir conectada com o pensamento crítico. E o pensamento crítico é nada mais, nada menos do que essa capacidade de olhar para algum conhecimento, olhar para algum fato e ir além da superfície e para todos os componentes que fazem esse acontecimento, esse fato, esse conhecimento acontecer para poder ter condições de gerar novas ideias, gerar inovação e realmente conseguir praticar a criatividade em todos os seus aspectos, né? Para isso, o pensamento crítico também precisa trazer esse componente de não só identificar esses padrões que são impostos ou que são os mais vigentes dentro de uma cultura, dentro da sociedade como um todo, como também questionar, ter essa capacidade de questionar. Não só questionar por ser do contra, é questionar no sentido mesmo de esmiuçar, de ter essa capacidade de ver os elementos, de ver o todo funcionando, ver o impacto, ver a influência que esse todo tem para fora, mas também ter essa capacidade de perceber quais os padrões que fizeram isso estar vigente, isso acontecer, isso funcionar dessa forma, né? Para que justamente com essa habilidade de enxergar todas essas partes, a gente tenha as condições de recombinar essas partes, recombinar esses contextos, recombinar as soluções, às vezes para outros tipos, para outras áreas, para outras necessidades, e outras vezes para poder inovar dentro daquela própria área, né? Também né, muito conhecido, vou estar aqui rezando, né, para o padre falar sobre ser aberta a novas perspectivas, isso é o básico da criatividade, né, um amplo repertório de conhecimento. Outro ponto que eu penso que não é falado o suficiente é essa questão de ação e ter a capacidade de parar, de esperar, de respirar, de perceber, de dar alguns passos para trás para ganhar perspectiva, de saber quando, né, caminhar, fazer, agir, de saber quando só observar, ficar prestando atenção, saber, inclusive, quando parar completamente, né, para que tenhamos espaço interno e espaço na nossa vida para poder deixar essa criatividade acontecer. Então, também praticar sentir tédio, por exemplo, praticar perceber o mundo à nossa volta só pelo ordinário e não só ficar na nossa fazeção, que, né, gente com mente criativa normalmente quer tá fazendo, tá gerando ideias e tá colocando no mundo, quando na verdade também existe essa necessidade da gente ter esses momentos de ócio, né? É, o Thiago Gringon, que é o criador e o coordenador da pós em criatividade na ESPM, estudioso dessa área de criatividade, ele fala desse tripé da criatividade, né? Que a gente precisa da parte do caos, ou seja, as ideias e as coisas estão, né, parecem aleatórias e parecem confusas. A gente tem a parte da ordem, ou seja, a gente consegue colocar e estruturar as coisas para poder elas acontecerem, para elas se materializarem, mas também tem o terceiro elemento, que é essa parte do tédio, né? Essa parte do ócio. Esse momento em que a gente para e se percebe, percebe o mundo, observa as coisas como elas são, sem precisar estar com essa mente de criar, de resolver. Então,
três elementos que são essenciais da gente estar prestando atenção, se a gente está realmente colocando na nossa vida e praticando, né? E outro elemento muito, muito relevante dessa questão do processo criativo é justamente a gente ter essa capacidade de perceber os nossos próprios vieses inconscientes, ou seja, os nossos pontos de vista, o filtro que a gente usa para poder enxergar o mundo, para poder enxergar como as coisas funcionam. Por que que esse elemento é fundamental para o pensamento criativo? Para justamente a gente ter essa capacidade de olhar para além da nossa própria bolha. E isso é elemento fundamental quando a gente está trabalhando com o mercado, por exemplo. Porque, né, a gente tem que ter essa perspectiva, essa capacidade de imaginar como é que é o mundo sob a visão dos nossos públicos, né? Como é que é o mundo na visão de para quem a gente está a serviço de, tanto os clientes quanto quem é o público final desses clientes. Mas também, no final das contas, isso é relevante para qualquer aspecto da nossa vida. A gente perceber esses nossos vieses inconscientes, tomar cada vez mais consciência de como é que a cultura que a gente veio inserido e que a gente está inserido influencia a forma como a gente percebe o mundo, ela serve à nossa criatividade, mas ao mesmo tempo também pode limitar. A gente pode estar só dando a mesma solução para diversas questões diferentes que não cabem, ou seja, funciona para uma campanha, funciona para um projeto, mas não necessariamente aquela mesma visão funciona para o outro. Então, é muito, muito relevante a gente ter esse aspecto dentro do nosso pensamento criativo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Ainda não, né? Beleza. Até agora, espero que esteja aí claro sobre por que a gente está aqui hoje falando sobre esse aspecto da criatividade, né? Mas o que é criatividade? Bom, ao longo da história, muita gente está tentando responder essa pergunta. Cada pessoa vai trazer um aspecto, mas tem alguns aspectos que parecem estar presentes aí na maioria dos teóricos, né? Eu gosto muito dessa visão que o Thiago Ringon traz, né? Que criatividade é a maneira que a gente participa do mundo, porque além de ser ampla o suficiente para poder abarcar a infinidade do que criatividade contém, né? Também mostra que é sobre não só ter ideias, mas como elas interagem, como elas influenciam o ambiente que a gente está, as pessoas com quem a gente está, né, nesse mundo, e vice-versa, como é que o mundo, como é que as pessoas também têm influência sobre como a gente é no mundo. Mas eu trouxe algumas outras visões, alguns outros teóricos, né, que vão trazer esses vários aspectos. Eu vou fechar aqui só um instantinho para poder conseguir ver com vocês. A gente tem o Bolden falando que é a habilidade de produzir ideias ou artefatos que são novos, surpreendentes e valiosos. A gente tem o Vlad Glavuno, que é um dos teóricos que eu mais estudo, que fala que a criatividade surge da interação entre o sujeito e o mundo, sob processos dinâmicos, situados e contextuais. Hammer e Ross falam de criatividade encontrado na moderação entre as diferentes perspectivas existentes, aí a questão dos vieses inconscientes do pensamento crítico, né? E na capacidade de lidar com elas. E, finalmente, Coates fala que a criatividade humana envolve a habilidade de produzir rupturas conceituais, desafiar normas e estabelecer interpretações pessoais da realidade. Eu acho essa parte muito relevante, né? Que a criatividade é a visão de uma pessoa sobre essa grande coleção, sobre esse grande repertório, que essa pessoa foi colecionando e articulando e tensionando dentro dela para poder realizar o que ela realiza no mundo, né? Com base em crenças, emoções, sentimentos e intenções. Ó, os vieses inconscientes aqui novamente.
trata-se de um conjunto de elementos que a IA não experimenta. Coates é justamente um dos teóricos, né? Coates e uma galera aí que estuda junto com ela, sobre essa questão da criatividade híbrida que a gente vai falar. Então, o que é criatividade híbrida? Que visão que a gente tem hoje sobre criatividade híbrida, né? São processos de cocriação entre humanos e máquinas. Ou seja, a gente pega aí o que os seres humanos já fazem, traz aí todas as habilidades e capacidades que a IA, né, não só a IA, mas hoje especificamente na nossa conversa sobre IA, né, que está sendo possível a partir dessa combinação. Então, a capacidade que a IA tem de ajudar a gente a gerar novas ideias, a colaborar com os nossos processos, a realizar prototipação de forma mais rápida, mais acelerada do que era antes, né? Ampliação de diversas habilidades. É, Tem muitos estudos mostrando o quanto que a IA pode nos apoiar a superar bloqueios criativos, né? Quantos de nós têm essa dificuldade de superar a síndrome da página em branco, ou de, no meio do processo, ficar parado porque não consegue ultrapassar aquela questão, não consegue enxergar aquela. Como é que a gente vai para o próximo passo, ou quando a gente consegue solucionar aquele ponto específico para poder continuar o projeto andando. Então, já tem muitos dados que têm mostrado a gente o quanto que a parte do bloqueio criativo tem sido bem beneficiada com essa combinação do uso da IA, né? A expansão de horizontes artísticos, eu acho que qualquer nova ferramenta, qualquer nova tecnologia, a gente tem visto aí ao longo da história, o quanto que promove aí, né, saltos bem grandes de mudança dentro dos processos de arte propriamente dito. A personalização muito mais específica, muito mais precisa do que estava sendo possível antes, e também uma capacidade muito, muito mais ampliada da gente interpretar os dados. Mas não é só flores, não é essa coisa maravilhosa que a IA traz, né, para nossa criatividade. A gente tem visto aí muita discussão, não sei se isso está no radar de vocês, se o algoritmo está entregando isso para vocês, mas o meu, que está aí, né, recheado de referências sobre criatividade e arte, tem trazido bastante isso, né? Do medo, inclusive a pesquisa mais recente que eu fiz com as minhas colegas no mestrado, a Aline Darroá, que é coautora comigo desse artigo que eu mostrei para vocês. A gente também está em coautoria com a Paula Franklin nessa pesquisa sobre o uso de IA dentro da pesquisa científica, né? E a gente percebeu nas entrevistas que a gente fez com os estudantes de pós-graduação sobre justamente esse medo de emburrecer, esse medo de não ter mais tanta capacidade de concatenar ideias, porque começa a depender muito dos instrumentos de IA para fazer essas conexões. Quando, na verdade, quando você está estudando no mestrado, quando você está estudando no doutorado, no pós-doc, ou qualquer área de pesquisa, o que você quer? Justamente usar mais a nossa capacidade cognitiva, né? Usar mais essa nossa criatividade, essa capacidade de concatenar pontos e ideias que aparentemente parecem não ter exatamente conexão umas com as outras, né? Então, não sei se isso também está aparecendo para vocês, mas ali dentro do ambiente da pós-graduação está aparecendo bastante esse medo de emburrecer, né? Além também do medo de ser pego usando IA quando não deveria usar IA, quando não é bem visto usar IA, então tem questões de ética, moral, aí essas questões também estão aparecendo bastante. Mas tem aí alguns autores que já fizeram esse mapeamento,
inicial, de novo, né? A gente está só começando toda essa história do uso da IA, a gente está só começando essa questão de perceber como é que funciona a inteligência assistida, a inteligência híbrida e a criatividade híbrida. Mas o principal prejuízo que os cientistas têm percebido, os pesquisadores têm percebido, é justamente essa ameaça à originalidade, né? Essa capacidade que a gente tem de ampliar o conhecimento humano, ampliar a capacidade do ser humano de criar, de fazer. É, por quê, principalmente, né? Porque quando a gente depende, não exclusivamente, mas em alguns pedaços do nosso processo criativo, seja ele qual for, né? Pode ser aí dentro de projetos, de campanhas, pode ser para poder produzir conhecimento científico, pode ser para poder realizar aí algum tipo de arte, ou qualquer tipo de transformação, né, no mundo, ou como as coisas funcionam. Se a gente depende exclusivamente ou bastante ou um pedaço do nosso processo criativo na IA, as chances são gigantescas disso estar ancorado em ideias estereotipadas. Quando a gente vai ver da onde a IA traz esses conhecimentos, essas informações para a gente, normalmente estatisticamente um grande compilado do que é a maioria, do que é a maioria de dados que estão presentes na internet, de dados que foram compilados sobre a experiência humana, né, nessa face dessa terra. Então, se está ancorado no que é a maioria estatística, isso inevitavelmente leva a gente a estar fazendo estereótipos. E aí a gente volta à história dos vieses inconscientes que eu estou toda hora trazendo, porque ele é extremamente relevante. Por quê? As ideias aparecem estereotipadas porque tem um bando de vieses que estão sendo reproduzidos socialmente há séculos e que foram jogados dentro da internet, dentro do conhecimento humano. A gente pode elencar vários, mas uma das coisas que mais aparece, por exemplo, é essa distinção entre como é que a IA entrega informações sobre homens e como é que a IA entrega informações sobre mulheres. Eu estava vendo um estudo ontem que estava falando justamente sobre isso. Sobre como é que você joga um mesmo currículo, exatamente os mesmos dados, e só altera o gênero do nome da pessoa, né? Então, Jane Smith e Joe Smith, né? Porque é tudo em inglês. E como é que a IA de um RH falou que o Joe Smith tinha muito potencial, ainda precisava de treinamento, mas tinha muito potencial, então ele estava apto a ir para um cargo. E como que, com o mesmo currículo, a tal da Jane Smith precisaria de treinamento e ficar não sei mais quanto tempo naquele mesmo cargo para poder ela conseguir ter a possibilidade de talvez ir para aquele outro cargo que ela estava tentando ser promovida. Então, olha só, né? Como é que o viés, mesmo não sendo proposital, ele está lá incutido por conta dos dados, por conta de questões estatísticas nas quais a IA está baseada sobre, né? Então é isso, a IA está baseada em replicação de dados históricos, de padrões pré-existentes, e a IA não tem capacidade ainda, que sabemos, né, de ruptura desses conceitos. A Paula está aqui até falando, né? Ainda acredito que repertório seja a melhor forma dessa regulação método-cognitiva, como leitura, filmes e artes. Sem dúvida, Paula, a gente continuar buscando, e na verdade a proposta é até a gente aumentar, porque a gente diminuiu bastante. E aí, quando a gente fala a gente está falando de um público específico, né?
estamos aqui todos em uma situação, né, de privilegiada, porque temos educação, muitos de nós temos educação superior, ou então, inclusive, cargos que estão no mesmo nível de educação superior, mesmo que essa não seja é, nossa formação. Então, a gente já tem aí muito acesso, né? Muita possibilidade de não só acessar conhecimento, mas compreender esse conhecimento e ter essa capacidade de usar esse conhecimento. Então, vai ser cada vez mais preponderante, não só essa questão de repertório, mas justamente o que a gente tem a capacidade de fazer com esse repertório. Esse é o grande ponto dessa questão da criatividade híbrida. E Engelbert e Hansen vão trazer alguns pontos que eu achei muito relevante trazer aqui para vocês hoje sobre as limitações que ainda encontramos do uso da IA na criatividade. Por que elas são relevantes? É para a gente falar assim, então tá, joga tudo fora do que é IA, não presta para nada, ou, nossa senhora, esse endeusamento que tem acontecido aí por grande parte, principalmente aí de quem está fornecendo a IA, né? Sobre as mil possibilidades que a IA pode trazer para a gente, se a gente, né, confiar nela. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Vamos olhar para a ferramenta, vamos olhar para as possibilidades, mas também colocar elas no lugarzinho delas, porque a gente só se encantar com uma ferramenta e achar que ela está trazendo a boa nova para a gente, pode também colocar a gente em várias armadilhas, né? Que a gente ainda nem sabe quais são, que a gente ainda está tentando mapear. E quais são elas, essas limitações? A primeira é a origem da criatividade, né? Porque a experiência humana, ela nasce de emoções, de pensamentos, dessa capacidade de combinar, não só conhecimento, mas todo, se a gente vai para trás, o que são dados para os seres humanos, né? Como é que a gente experiencia o mundo? A gente percebe o mundo através dos nossos sentidos, nosso oito, nove, né? Dependendo de que cientista você pergunta, mas vamos assumir que são oito. Os nossos oito sentidos, né? Essas informações, esses dados, eles são processados no nosso sistema nervoso, e isso faz com que nosso organismo funcione de uma determinada forma. E essa influência de ambiente no nosso ser e o nosso ser no ambiente é que gera o conhecimento e que vai desenvolvendo as nossas capacidades. E isso é único de cada ser humano. E tecnologicamente falando, e principalmente quando a gente pensa que a IA, a base dela é maioria estatística, a gente vai perceber que não dá para chegar em, primeiro, mapear toda uma experiência humana, muito menos mapear a experiência humana aí de 8 bilhões que somos nessa face dessa Terra, né? Então, lembrar, IA se baseia em algoritmos, em dados, em padrões estatísticos, e isso por si só já é uma limitação muito grande da criatividade. Isso sem falar das né, infinitas possibilidades quando esses seres humanos, com essas experiências únicas, apesar de muitas experiências similares, muitas experiências, né, que são não necessariamente universais, mas muito comuns em ser humano nessa face dessa Terra, principalmente nesse tempo histórico que a gente está vivendo, e imaginar também o que acontece quando as percepções e habilidades de um ser humano interagem com outros, principalmente quando a gente está pensando em equipes, né? As infinidades de possibilidades criativas que aparecem porque esses seres humanos únicos, mas com experiências similares, com capacidades de conexões, né, pessoais e de ideias, acontecem. Então, só aí a gente já, né, percebe uma extrema limitação que essa questão da IA traz para a gente. Intencionalidade. Por que a questão de ter a intenção de criar é um aspecto extremamente relevante quando a gente está falando de criatividade híbrida, né? Porque a IA ainda, de novo, né? Não sabemos como o que vai ser depois,
não tem consciência dos próprios objetivos por trás do conteúdo produzido. Por mais que um bando dessa galera tech fala que sim, pode ter ganhado consciência, a gente tem que sempre, né, olhar essas notícias, olhar esses clickbaits com o pé atrás, para poder, de novo, pensamento crítico, né? Para poder ler o que realmente é a informação correta, é o conhecimento correto por trás dessas, vou entregar a minha idade agora, dessas manchetes, né? É, dessas notícias, ou dessas informações que vêm das próprias empresas, né? O humano, ele é sempre orientado por propósitos conscientes. Quando ele decide criar, ele tem consciência de que ele quer criar alguma coisa e de aonde que ele quer chegar com aquilo, mesmo que ele não chegue, mas ele tem a intenção de, ele tem esse lugar, né, essa formiguinha que está ali fazendo a gente coçar para criar. E o quanto que isso é a linha condutora da evolução humana aqui, enquanto espécie, nessa face dessa Terra. Outra coisa que, por mais que a gente esteja vendo inúmeras pessoas usando a IA como uma, bem no clima do filme Ela, né, Her, Spike Jonze realmente estava com uma ideia muito boa na hora que ele produziu esse filme, de conexão emocional, seja para usar como terapeuta, seja para usar como relacionamento romântico, né? A gente já está vendo muitos e muitos casos aí, para usar como amigo. Inclusive, estou bem curiosa com o filme da Jane Ortega, que fala sobre esses amigos robôs, né? Que vai estrear aí daqui a pouco. IA não tem essa capacidade de fazer uma real conexão emocional, não é genuína. De novo, são dados, são estatísticas, são uma coleção de dados combinados é, que tentam replicar a experiência humana de conexão emocional, mas não tem a intenção, vamos voltar para o item anterior, de uma real conexão emocional. Porque conexão emocional entre humanos, ela é caótica, ela é sempre uma baguncinha, ela sempre vai criar tensões. E são justamente por meio dessas tensões nas relações, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, justamente essas tensões nas relações e a capacidade da gente reatar esses laços que ficam tensionados é que geram verdadeira conexão humana. Vou trazer um exemplo aqui. A gente. É possível que a maioria de vocês tenha assistido o filme Divertidamente, teve o 1 e o 2, né? Mas no 1, a alegria, ela fica danada da vida com a tristeza, porque acha que a tristeza está sempre atrapalhando. E acontece uma cena em que a tristeza percebe, né? Um dos personagens está meio triste, e senta com ele e escuta por que, que aquele personagem está triste, né? E é exatamente porque ambos estão conectados com a emoção da tristeza que o personagem que estava triste consegue se perceber se acalmando. Então, não é pela positividade tóxica da personagem da alegria, é justamente pela capacidade da tristeza de sentar e se perceber, caramba, todos nós, seres humanos, né, e no caso ali, seres animados, ficamos tristes e o que a gente só muitas vezes precisa é ser escutado, ter a sua tristeza reconhecida, né? Isso é a verdadeira conexão emocional, um exemplo, né? Originalidade, que a gente estava falando antes, né? Humanos pensam fora do esperado porque humanos contêm esse elemento caótico que a gente estava falando antes, né? Do caos, da ordem e do ócio. A gente contém esse elemento caótico. E até mesmo quando a gente está falando desse aspecto do ócio, a mente ela não está parada, ela ainda está fazendo conexões. E isso é o exemplo clássico do criativo, né? Temos as melhores ideias quando a gente está fazendo as coisas mais ordinárias do dia a dia. Porque é justamente quando a mente entra no modo automático, o consciente está ali só tentando fazer, escovar os dentes, né? Fazer a barba, qualquer coisa parecida com isso, mas o inconsciente ainda está trabalhando, as conexões mentais ainda estão acontecendo. E o cognitivo vai ter esse espaço de não pressão, né? Porque se a gente está fazendo algo ordinário, a gente não está usando muito da nossa capacidade cognitiva, ela é meio automatizada, por assim dizer, que a gente tem essa capacidade de fazer as conexões do fora do esperado.
O fora do esperado, ele é justamente esse elemento do caos. A IA não, a IA cria informação a partir da ordem, a partir de combinações algorítmicas, a partir de combinações estereotípicas, então, que já foram previamente estabelecidas, né? Talvez não mapeadas, talvez não a gente tenha consciência daquilo, mas dentro do que já é existente, por isso que dificulta a inovação. E tem, obviamente, as questões éticas envolvendo a questão do uso da IA, né? Como tudo que a gente vê sobre evolução tecnológica, a gente tem por trás empresas gigantescas, em que, obviamente, a meta principal dessas empresas é lucro, né? E para esse lucro acontecer, muitas e muitas questões morais e éticas, elas vão sendo perpassadas, incluindo questões de ordem ambientais, né? Quando a gente vai ver, não é só a questão de uso, né, excessivo de água, que poderia estar sendo, né, fornecida para humanos, para cultivo de alimentos, para, né, para a natureza propriamente dita, mas tem muitos outros aspectos sociais também que estão sendo levantados, incluindo, por exemplo, data centers sendo construído perto de comunidades que vão sofrer com inúmeros tipos de poluição, inclusive poluição sonora extrema, que está causando problemas de saúde mental e física super graves nas comunidades onde estão implantadas. Então, ao a gente fazer esse uso de IA, como é que a gente está escolhendo fazer esse uso, a partir de que pontos éticos, a partir de que moral que a gente está fazendo essas escolhas. Esse é um ponto que para Engelbert e Hansen é extremamente importante, e eu penso que faz parte muito daquele ponto que a gente estava trazendo também do pensamento crítico, né? As intenções das escolhas que a gente vai fazendo, de como a gente está usando, qual a gente está usando, é, perceber que as IAs que estão disponíveis não são só as das Big Techs, existem outras possibilidades, existem outras opções, existem formas de uso mais conscientes, e é isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas antes, é relevante a gente perceber que quando a gente vai ver todos os aspectos da criatividade híbrida e do uso da IA, o ponto mais relevante, ele não é necessariamente o técnico, ele é sobre as habilidades comportamentais nossas, enquanto seres humanos. Como é que a gente funciona? Porque a IA é uma invenção humana, e por mais que ela pareça sobre-humana em muitos aspectos, e realmente ela é, né? A origem dela é a mente humana, a origem dela é como a gente funciona. Então, dando essa volta toda para falar, tecnologia, ela na verdade, ela é uma expressão de quem a gente é enquanto humano. Então, quanto que as soft skills elas estão mais relevantes do que nunca na nossa capacidade não só de ser criativo, mas de existir no mundo, né? Então, o que que são habilidades comportamentais? A gente tem aí uma lista enorme, de novo, o LinkedIn lança lista todo ano de quais são as principais do ano, a Forbes e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar e, assim, fizer um resumo da obra, o que a gente chama de soft skills, o que a gente chama de habilidades comportamentais, nada mais é do que o que Goleman já está falando há anos, inteligência emocional, né? Que é saber perceber, avaliar e responder às próprias reações emocionais e das demais pessoas de forma efetiva para poder interagir com essas pessoas. O próprio Goleman, junto com o Boiazes, lançou em 2017 esse esquema, né, esse quadro de que eles chamam de domínios da inteligência emocional e dessas competências comportamentais. Quando você vai ver aqui, é tudo sobre como é que a gente está atuando no mundo, desde quando a gente vai falar
de gerenciamento de relações dentro de organizações, até sobre nossa própria percepção da gente mesmo e como é que a gente está no mundo. Se a gente vai lendo aqui todos os pontos, a gente vai começando a perceber que não é só sobre a gente indivíduo. É sobre a gente indivíduo, né? A autoconsciência, quem eu sou no mundo, mas tem aí a palavra, né? Quem eu sou no mundo. Eu não sou sozinho, eu não sou isolado, eu não sou um ser que só existe por si mesmo. Eu sou esse ser que existe com os outros, por causa dos outros, né? Tem uma aula que eu dou na pós de criatividade, inclusive vou começar a aula de inteligência relacional hoje, com a turma nova da SPM, e que uma das aulas eu coloco o título, né? É por meio do outro que eu tenho notícias sobre mim. Então, eu sei sobre mim também, sobre a partir da perspectiva do que o outro traz, de como é que a gente interage, né? Então, no final das contas, a gente fala inteligência emocional, mas quando a gente pensa em organizações, em grupos, em família, né, nas várias interações que a gente tem, nada existe sem relações. Só que dentro das empresas existe uma tendência a valorizar mais as habilidades técnicas do que as habilidades sociais, do que as habilidades comportamentais, né? Porque elas são muito difíceis de medir, né? Elas são muito difíceis de sustentar. E elas são mais difíceis ainda de serem reparadas, né? Acho que a maior dificuldade que a gente tem é justamente como que a gente lida com as tensões, com os conflitos que acontecem dentro dessas relações. Então, é comum dentro das empresas as empresas não quererem mexer muito com esse aspecto das habilidades comportamentais, e isso, obviamente, está mudando bastante. E acho que o interesse também aqui nessa nossa conversa de hoje vem disso, mas o quanto que, na verdade, não é só sobre o aspecto emocional, é sobre o aspecto relacional. Então, que eu trago esse conceito da inteligência relacional, né? Da Perel, que fala que é sobre essa profunda compreensão das dinâmicas relacionais, né? É a partir da autoconsciência, mas é uma autoconsciência para poder compreender por que determinadas questões me afetam, né? E como é que ela me afeta, qual que é a ressonância emocional que acontece dessas questões, qual é a compreensão dessas dinâmicas que acontecem nas diversas relações, ou seja, para com cada pessoa, com cada grupo, eu vou ter uma forma de me relacionar que pode ter similaridades, tem bases, tem padrões comportamentais, mas que é diferente porque tem um outro ser com as suas próprias subjetividades ali, né? E da identificação do que está por trás dessa maioria desses impasses relacionais, né? Por que a gente quer ter essa autoconsciência? Justamente para poder a gente ter uma capacidade real de escolha, de ação, de não só ser reativa, principalmente inconscientemente, ou seja, ter reações que não sou eu que escolho por mim mesma, conscientemente, com intenção, né? Ela é só um produto de todos os aspectos emocionais, toda a cultura, toda a forma de funcionar, vieses inconscientes novamente aí na parada, né? Que é ter capacidade de escolha de ação? É justamente ao a gente ir tomando consciência dos nossos padrões de comportamento e como é que a gente age junto com as pessoas, a gente tem muito mais capacidade de parar, respirar e perceber assim, como é que eu quero interagir com essa pessoa? Qual é a minha proposta dentro dessa relação? Como é que eu quero criar? Como é que eu quero resolver essa questão junto com essa pessoa nesse momento? Estou dizendo que a gente vai, né, virar, nem o Buda conseguia fazer isso de forma esplêndida, porque tem uma frase que eu adoro, né? O Buda só iluminou porque ele saiu da família dele, né? Ele nunca mais entrou em contato com a família dele, porque, né? Todos nós, por mais terapeutizados que somos, voltamos para a família, parece que a gente volta a ser as respostas de criança que a gente tinha antes, né?
Mas essa brincadeira eu faço muito em sala de aula porque a gente tem essa ideia de que é possível a gente chegar nesse lugar. Pode ser até que seja. Mas a questão é que antes da gente chegar lá, a gente tem aí um bando de micro escolhas que a gente vai fazendo a cada minuto da nossa vida, a cada momento da nossa vida, que vai gerando, que vai nos dando a oportunidade de escolher essas ações. Por que que isso é tão relevante quando a gente está falando de criatividade e IA? Justamente para poder a gente ter uma capacidade ampliada de criatividade e usar a ferramenta da IA como uma possibilidade e não como uma coisa inevitável e nem como uma coisa que a gente tem que rechaçar completamente, no sentido de achar que destrói tudo antes que acontece o exterminador do futuro, né? Tem muitas possibilidades no meio entre esses dois extremos aqui, né? Então, a nossa proposta, a minha e da Aline da Roá, de criatividade híbrida, é justamente usar a IA para ampliação da nossa capacidade criativa humana, né? Então, é priorizar essa criatividade híbrida e consciente. Priorizar a criatividade híbrida não significa priorizar a IA, significa priorizar o que é fundamentalmente humano e fazer escolhas conscientes de como é que a gente usa a IA para nos apoiar nesse processo, né, de criação. É centralizar justamente essa dimensão relacional. Tudo que a gente vai realizar no mundo se resume a como a gente lida, como a gente se relaciona, não só com as pessoas, com as coisas, com os seres, com os recursos, né? Então, como é que a gente vai gerando cada vez mais consciência no sentido de não ser vítima dos nossos próprios vieses inconscientes, para que a gente tenha realmente capacidade de pensamento crítico e de pensamento criativo, porque isso expande a nossa capacidade de fazer muito mais conexões e realizar por meio dessas conexões mais ampliadas e conexões mais inusitadas, uma verdadeira inovação e desenvolver esse pensamento crítico sobre a IA, considerando a cultura regenerativa. Não sei se vocês já escutaram sobre essa é, a cultura regenerativa, né? Que são aí passos muito, muito além do que a prática da sustentabilidade, do ESG. Para quem não conhece, eu recomendo muito o livro do Philip Kotler. Sim, o Papa do Marketing está falando sobre cultura regenerativa tem alguns anos, junto com outros pesquisadores, e ele tem um livro sobre marketing regenerativo que eu muito recomendo para vocês. É mais uma Bíblia aí do mestre Kotler, né? Trazendo para a gente essa nova perspectiva de como é que a gente tem que entender o marketing, a comunicação, a nossa atuação não só no mundo profissional, mas nossa atuação no mundo como seres humanos, e que traz muito, vocês vão ver que no fundo da história, é sempre sobre essa questão das relações, é sempre sobre esse desenvolvimento da cultura da inteligência relacional. Bom, deixa eu ver que a Paula aqui estava falando também, né, de que tem um filme italiano excelente que se chama Parenti e Serpenti, é, e o Paulo também está aqui confirmando sobre o filme. Não assisti, ótima pedida, vou procurar para poder assistir também. E queria dizer, falar com vocês, que vocês que apareceu na mente de vocês enquanto estava aqui falando? Quais são as suas visões sobre essa questão da criatividade híbrida, do uso de IA no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês? Quero saber se fez sentido o que eu trouxe aqui, se está indo na direção do que vocês já estavam refletindo sobre, se não, se vocês têm outras ideias. Por favor, temos tempo ainda aqui para a gente continuar interagindo. O professora, eu costumo falar que agora eu preciso de alguns dias para processar toda esse tanto de informação, para ter alguma opinião a respeito, porque esse é o tipo de conteúdo que explode, né, um pouco o pensamento, a cabeça, né? Hum, Ele expande muito a percepção que a gente vinha tendo até então de A.
ele traz aqui de uma forma organizada, né, um conteúdo muito rico para a gente poder pensar a respeito. Mas enquanto você falava, a gente sempre vai tentando procurar o que a gente consegue aplicar, né, de ordem prática aqui na área de comunicação, né? Porque, de fato, né, as campanhas, assim, está se vendo, né, uma repetição, né, muito. Mas como é que eu consigo, né, ter o pensamento crítico, conseguir fazer a utilização das IAs de ordem prática mesmo, com alguma criatividade? Porque me parece meio automático essa replicação e essa mesmice quando a gente utiliza IA. Em que momento que eu dou um recorte ali para poder ter a criatividade instalada ali nas atividades diárias? Paulo, sobre esse aspecto específico, é, o que a gente tem que lembrar o tempo inteiro quando a gente está vendo a mesmice, como você disse, ou quando a gente está usando a IA e já sabe que o que ela vai trazer é o estatisticamente mais provável, a gente pensar que a IA ela pode, e aí eu estava falando isso mais cedo, né? Que ela é muito boa na questão do bloqueio criativo, porque ela vai trazer uma plataforma para poder a gente quicar e alçar um outro voo mais alto. O que isso quer dizer? É que ela vai ser usada como um lugar onde a gente vai trazer a nossa mente para um ponto que a gente não estava vendo e aí usar a nossa mente. A questão é que a gente não está conseguindo usar a nossa mente porque a gente está ficando muito satisfeito. E tem pesquisas que têm mostrado que sim, muito, muito do público vai gostar do mal feito pela IA, né? Teve aí recentemente uma pesquisa que mostrou dos poemas. Não sei se vocês viram a respeito disso, de que humanos estavam preferindo os poemas feitos por IA do que os poemas feitos por pessoas, né? Porque, de novo, estatisticamente vai agradar mais fácil. Então, não é que toda hora a gente tem que inovar e fazer o extraordinário e, né, não é a todo minuto da nossa vida que a gente vai estar fazendo isso, porque é um esforço muito grande. Tudo que a gente vai usar sobre capacidade cognitiva vai exigir um esforço gigante do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Então a gente não tem que pensar que a gente tem que ser ultra criativo e inovador em absolutamente tudo que a gente vai fazer. Porém, se a gente também pensar em criatividade só no aspecto do que eu estou fazendo para o meu trabalho, do que eu estou fazendo para o meu projeto, aí a gente também está limitando essa nossa capacidade. Então, que aspecto prático que eu falaria para vocês já imediatamente? Vai criar analógico? Vai criar no manual só por criar? A gente esquece isso muito quando a gente está numa profissão que é considerada criativa, de que a gente tem que, é obrigação nossa, enquanto profissões do criativo, ter processos de criação sem função, como a gente escova os dentes, como a gente toma banho, como a gente, né, faz qualquer outra coisa ordinária do nosso dia a dia. Não é criar para ser bonito, não é criar para mostrar para os outros, não é criar para mostrar quanto a minha habilidade está se desenvolvendo, é criar naquele exercício do experimentar a liberdade. E a gente não está fazendo essa prática. Isso não está sendo colocado como prioridade das nossas vidas. E o quão prioritário isso é nas nossas vidas. De novo, né? A gente tem teto, a gente tem comida, a gente tem um trabalho, a gente tem as condições mínimas necessárias para uma vida digna. A partir disso, se a gente não coloca criatividade livre, e a arte é maravilhosa por conta disso, né? A Viviane Mosé fala belamente sobre isso, né? Sobre como a arte é a única liberdade verdadeira do ser humano. Enquanto a arte ser a verdadeira liberdade do ser humano, se a gente não pratica essa liberdade, essa capacidade de fazer conexões que não tem funções sobre, isso não vai sobrar para o nosso trabalho. Então, minha principal recomendação
é criar por criar, e principalmente arte, mas outras coisas também valem. Estou falando outras coisas, por exemplo, eu tenho com a professora Joana Pelerano um podcast que chama Telapia. E a gente faz só porque a gente se diverte. A gente faz só porque a gente quer. Foi uma proposta, né, de que os professores do curso de criatividade também tivessem projetos, né, diferentes, projetos criativos, não só os estudantes estivessem desenvolvendo esses projetos criativos, mas a gente também, enquanto equipe, né, enquanto docentes, tivessem projetos criativos também em conjunto, e surgiu daí essa ideia. Mas a gente faz, já estamos entrando aí na nossa 8ª temporada, só porque a gente quer, só porque é divertido. É, e é algo que não exige grandes, né, tempos da nossa vida, mas a gente faz com muito gosto, a gente faz com muito afinco, assim, com muita dedicação. Porque a gente entendeu que isso é excelente para a nossa saúde mental, isso é algo que faz a gente ter ideias para outros projetos da nossa vida, né? Faz a gente ter outras soluções. Isso faz a gente se conectar com pessoas que a gente não se conectaria em outros momentos. E isso, inclusive, estreitou ainda mais a nossa relação entre eu, né, e a professora Joana, em várias outras instâncias. Então, o criar para o criar, ele é essencial, ele é item assim indispensável na nossa vida para poder a gente existir enquanto ser humano e principalmente a gente que tem a possibilidade de colocar isso como algo diário, como a Julia Cameron fala muito isso também no Jornada Caminho do Artista. Então, para mim essa é a principal e a única informação mais relevante que eu poderia trazer para vocês aqui hoje. Deixa eu ver aqui no chat, porque a galera trouxe aqui. Obrigada, muito bom, valeu. O livro do Kotler, acho que alguém colocou aqui, né? Regeneração, O Futuro de uma Comunidade em um Mundo de Permacrise. Esse livro é muito bom também, Paula. O do Kotler chama Marketing Regenerativo. A Paula está falando aqui que possamos ser caóticos nesse mundão que tudo é replicado. Sobre cultura regenerativa, vou procurar mais, porque valoriza a independência das pessoas, interdependência. O Rafael, o cérebro precisa de exercício natural para desenvolver. Usando bem a IA e usando mesmo, você consegue desenvolver trabalhos e projetos incríveis ou mais assertivos em bem menos tempo. Sim, Rafael, estamos fazendo muitos experimentos na produção de artigos científicos e está sendo uma experiência super bacana. É, Inclusive, recomendo o trabalho do professor Limonge, que tem um trabalho muito bacana nessa área de estudos da pesquisa acadêmica e uso de IA, que tem muitas ideias interessantes para além só de pesquisa acadêmica. Os aprendizados podem ser consistentes e melhores quando se utilizando bem das ferramentas, mas precisa compreender como utilizar bem a IA, como extrair dela disso, como potencializar e cruzar informações e ampliar o cérebro e o pensamento crítico sem se invalidar. Rafael, super relevante isso, tá? E mais relevante ainda é o aspecto da inteligência relacional. Eu penso que se a gente aprende a ser humano, a gente tem muito mais capacidade de aprender a usar a IA e aprender a usar as ferramentas tecnológicas de maneira que a gente não fique se degladiando com qual é o novo prompt, o novo loop do momento, a nova ferramenta do momento, como é que usa a estratégia. Que isso tudo está sendo divulgado, isso tudo está sendo disponibilizado para a gente de forma muito rápida e muito efetiva, né? Mas o aprender a ser humano nessa face dessa terra, não necessariamente. Então, quanto mais a gente tem essa habilidade de se relacionar com outros seres humanos, se relacionar com o mundo, mais capacidade a gente vai ter de aprender essas técnicas que você está falando, que também são muito relevantes e úteis, né? Me recuso a tornar a IA uma extensão do meu corpo, a Thaís está falando, né? Onde ouvir esse podcast? A Yasmin está falando. O Telapia está no Spotify e no YouTube também. Muitos elogios, muito obrigada, pessoal. Na academia, o melhor seria agentes de IA especialidades com material já validado na área. Uso muito, eu uso a Nara, é uma plataforma muito bacana, porque é isso, né?
Você pega aí os artigos, os livros, o estado da arte do tema que você quer, joga lá dentro do Anara e você tem o seu agente de inteligência artificial que está pegando só as informações corretas dentro do que já está estabelecido cientificamente. É muito legal. Eu uso muito para criar cursos também, justamente a partir disso. Tem várias outras ferramentas, né? O Anara foi o que eu comecei a usar e que eu achei super intuitivo de usar também. Ciência com agentes ampliaria muito potencial, mas evitando fontes inexistentes que, gente, as pesquisas que têm saído sobre fontes inexistentes dentro da ciência, que estão chegando assim, índices bem alarmantes e preocupantes. É algo muito, muito sério, né? É, é isso. Alguém mais quer trazer algum ponto? Porque eu sei que a gente já passou do tempo, mas deixando aí a pesquisa de satisfação, né? O link para poder vocês falarem o que vocês Elisa, eu tenho acharam uma do nosso dúvida encontro de rápida. hoje. Eu levantei Pode a mão falar, aqui para não Thaís. passar batida. Bom, tô com a cabeça aqui explodindo e digerindo tudo que você falou também. Muito bom o conteúdo. E aí eu fico pensando assim, qual é agora o papel das agências que além da nossa própria conscientização, do nosso pensamento crítico, de interpretar tudo isso que está acontecendo e de manejar essas mudanças, a gente ainda tem que educar o cliente, né? Sim, Porque o cliente ele se contenta com muito pouco, ele está muito deslumbrado ainda com a IA. Então, às vezes, o material que ele faz sozinho e que a gente consegue interpretar e ver que não tem qualidade para ele já está muito bom, uhum, ele tá contente com aquilo. Então, eu acho que agora a gente precisa entrar nesse caminho também de fazer essa educação do cliente. Eu queria ouvir como que você interpreta isso. sim. Educação do cliente, né? Sempre um assunto muito tabu nessa história. Tabu no sentido de quê? De que é, a agência tem uma visão e normalmente super estratégica, super antenada com as últimas pesquisas, últimas informações sobre mercado, e o cliente não necessariamente nisso. Como é que a gente se encontra, né? Qual é o lugar de encontro? De novo, inteligência relacional. É conexão humana. Sempre está resumida a isso, e não é porque é meu foco de estudo, isso se tornou meu foco de estudo, porque, por exemplo, quando eu estava estudando, fazendo a minha pós em sustentabilidade, lá nos idos de 2000 e vovó mocinha, a gente estava fazendo um trabalho em grupo, tínhamos 17 pessoas das maiores empresas do Brasil fazendo esse estudo de como é que a gente educa o público interno da empresa sobre sustentabilidade, sobre práticas sustentáveis, né? Falei, nossa, é um trabalho gigantesco. Quando a gente foi fazendo nossos estudos e nossas pesquisas, a gente chegou justamente, caramba, é sobre as relações um a um, é sobre a conexão que a gente consegue fazer com aquele outro ser humano. Então, quando a gente pensa assim, temos que educar o cliente, é muito grande, parece um trabalho hercúleo, e realmente é. Então, quando a gente pensa na evolução humana e a gente percebe que, sim, hoje a gente tem essa capacidade de a gente se conectar com 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, mas o nosso sistema nervoso, ele foi desenhado e ele ainda funciona para a gente se conectar com, no máximo, 100, 150 pessoas. E algumas poucas de uma forma mais íntima, mais, né? Se a gente pensa nessa questão de uma comunidade que a gente realmente lida de forma mais constante, a gente começar a compreender que se eu pensar que o cliente está sendo resistente, eu vou estar gerando justamente desconexão. Então, que pontos que eu posso perceber desta pessoa para que a gente possa estabelecer, no mínimo, uma relação de confiança profissional para que a gente possa conversar sobre o que é relevante, porque você pode estar, nós, né, eu trabalhei em agência também, e também já fui cliente, então, assim, sempre vejo os dois lados da história. E os dois lados da história, eles sempre acham que eles são o mais corretos. Se a gente sempre vai para uma conversa achando que a gente é o mais correto, ao invés de entender que colaboração é eu escutar, eu ter a empatia
sobre. Essa palavra parece estar desgastada, mas ela é um elemento muito fundamental. É, se eu tenho essa capacidade de imaginar qual é a real necessidade dessa pessoa ou das pessoas que estão envolvidas nesse projeto para fazer isso acontecer, eu tenho muito mais capacidade de ir ao encontro da necessidade dele, usando o que eu tenho de dados, usando o que eu tenho de informação, usando o que eu tenho de experiência, e não tentando impor por meio de argumento, por meio de dado, por meio de informação. Sempre que a gente vai pelo argumento, a gente desconecta, porque a gente não está estabelecendo contato humano. Contato humano se dá por dados, contato humano se dá por emoções. Então, como é que emocionalmente, mesmo que seja um aspecto completamente profissional, emocional não significa a gente ter necessariamente intimidade pessoal. Mas é como é que eu estabeleço, diante aí das premissas da inteligência relacional, essa conexão de humano para humano. É Mais o trabalho um difícil a do, um, né? é mais difícil do que a gente imagina, mas é um trabalho muito menos sobre o que eu vou fazer por um cliente do que eu vou estar sempre ganhando se eu vou estar desenvolvendo isso. Porque isso vai ser útil para todas as relações da minha vida. Então, se a gente já vai com esse, assim, qualquer coisa que eu faça para estabelecer conexão com essas pessoas que estão aqui nesse projeto comigo, vai ser de benefício para todas as minhas relações da minha vida. E vai ser de benefício para mim também. Faz sentido, Thaís? Faz, Maravilha, concordo bastante. Acho que é a chave, maravilha. né? É muito mais humana a resposta do que Sempre é, sempre tecnológica. é. Sempre que a gente se encontra em algum ponto que a gente se sente bloqueado, 99% das vezes a resposta sobre relacionamento humano, sobre como a gente interage com o mundo. Perfeito. Obrigada, Melissa. Disponha. Muito bem, acho que é isso, né? Então a gente já estourou um pouquinho, vamos encaminhar para o encerramento. Agradecer aqui a participação de todos que estiveram aqui com a gente. Como a Ellen falou, isso vai ser gravado para a gente depois poder assistir novamente, com calma, né? Pegar alguns pontos aqui que a gente possa não ter compreendido ou refletido corretamente. Então, professora Melissa, super obrigado. Foi delicioso esse webinar. Poderia ter a duração de 3 horas, que a gente ficaria aqui ouvindo. Tá? Foi uma delícia. Muito obrigado. Obrigada a vocês novamente pela oportunidade, a todo mundo aí da Brad que faz isso ser possível, principalmente a todo mundo que estava aqui participando, que estava assistindo ou que vai assistir depois, né? Agradeço muito, agradeço a Elaine, né, da Foster, que fez essa conexão. Sim. Obrigada aí mesmo, Elaine, por isso. A Aline, minha companheira de pesquisa, e ao Gringon. Então, aí, meus contatos para a gente continuar essa conversa. Ótimo, muito obrigado. Tenha um bom resto de semana. Para vocês também. Até mais. Até mais. Tchau.